criar um ambiente acolhedor e seguro, né? E a rotina, como a Sara colocou, professora, na parte até da inclusão. Eu estou trabalhando agora numa creche e tem muita inclusão. Então, assim, eu vi que no começo eles não tinham essa rotina pedagógica. Então, as crianças não sabiam o horário de participar de uma rodinha, de estar a hora do café, uma coisa ou outra, era assim, a não aceitação também da palavra não. Aí, o que eu estava fazendo, professora? A gente começou a colocar, agora é a hora do café, agora é a hora da rodinha, agora é a hora do almoço, seja de contação de história. E eu passei a perceber, professoras, que eles passaram a aceitar esse não, que agora não é a hora do brinquedo, e através da rotina pedagógica. A turma inteira, eu falei, não vamos trabalhar só a inclusão, né, colocar ali todo mundo ali no mesmo patamar, então é todo mundo nessa rotina. E nisso, professora, a gente viu uma aprendizado das crianças, os autistas, professora, corrigindo o outro. Calma, respira, agora é a hora de fazer isso, professora. Eu falei, Jesus, muito obrigada, né? Eu falei assim, como que eles aprendem, professora? Uhum. A preparação do aluno para viver em uma sociedade, estimulando respeito, cooperação, empatia e desenvolvimento pessoal. Nós estávamos trabalhando sobre a consciência negra e falando das crianças, né, contando a história, e tinha umas lá, professora, ele perguntava assim, como é seu cabelo? Meu cabelo é liso, seu cabelo é cacheado. Eu falei, olha que cabelo lindo. Eu falei assim, não sei se é em casa que os pais, né? Eu falei, gente, a sociedade impõe um padrão. Eu falei, você tem que se aceitar como você é. Eu falei, nós somos diferentes. Olha, ele tem um cabelo cacheado, o outro tem um cabelo enroladinho, o outro tem um cabelo liso, olhos diferentes, né? Mas, assim, aceitar como você é. Eu falei, a sociedade hoje coloca, agora é todo mundo magrinho. Não, agora o ponto de vista é a sobrancelha feita por rena. Eu falei, não, você tem que se olhar no espelho, se sentir bem com o que você está vendo, dependendo do que a sociedade coloca, né? Eu pesquisando aqui, diversidade, ela refere-se à variedade de características, identidades, origem e perspectivas de um determinado grupo, comunidade ou sociedade. Na escola, abrange as diferenças dos termos raça, etnia, gênero, religião, habilidades físicas e mentais, origens socioeconômicas, e é uma competência da Base Nacional, né? Inclusão diz respeito à criação de um ambiente acolhedor, onde todas as pessoas se sintam valorizadas, respeitadas e tenham igualdade de oportunidades. Diversidade e inclusão na escola requer a participação de todos. A gente sabe que, assim, para ter um ambiente inclusivo, precisamos da participação dos pais, como a senhora tem colocado muito aí, conhecer o aluno é muito importante, professora. Às vezes aquele aluno chega cansadinho, ou chega com dificuldade, ou chega chorando, aquele acolhimento, não é? Se teve doentinho em casa, ficou uma semana, aí volta a estaca zero na escola, então aquele ambiente acolhedor, vem cá, senta aqui, o que você está sentindo, como é que você está? Né? Aí eles vão se soltando, o choro já vai acabando, daqui a pouco já está interagindo, brincando, né? Então, assim, conhecer o aluno, eu vejo que é uma necessidade, né, no caso da gente, da escola, professor. Desenvolver a empatia, a compreensão e a capacidade de se colocar no lugar do outro, a senhora colocou e alguns alunos colocaram também aí. A colaboração, né, e a inclusão precisa de um ajuste, igual a nossa Cristiane tem falado, né, tanto no ambiente escolar, os recursos, né, professores, necessários para que esse aprendizado possa ocorrer, né, assim, a vezes precisa de materiais, igual ela colocou ali também do aluno, que assim, ter essa disponibilidade desses materiais para se trabalhar com a ciência, né, fortalecer a autoestima e a dinâmica, professora, interativa, né, estimular o pensamento crítico e permitir que ele se expresse, né? A gente fica perguntando, como é que você está? Como é que foi o seu dia? E eles vão se soltando, vão falando, conta o que aconteceu em casa, o que passou durante a semana, não é? Então, assim, é um trabalho, professor, eu falo assim, realmente a gente conhecer, que a gente tem esse preconceito, né? Ah, tá com sono, não, porque... Não,
essa criança ela usa medicamento, né? Como que é essa rotina familiar? Aí um falou assim, tia, eu janto bem tarde. Olha só, então, com certeza, até ele no outro, dormir, a gente sabe lá que hora que vai dormir, né, professora? Aí chega cansado, com sono, e o aprendizado às vezes não rende, né? Quanto ao feedback da aula, professora, eu estou aprendendo muito, gostei muito, né? E a gente vê, assim, compreender que as pessoas são diferentes e merecem respeito, né? E como que a falta desse entendimento e essa empatia pode mudar o nosso conceito de ver o outro, né? Só isso, professora. Perfeito. Muito bem. Faltou o feedback da Sara. Sara está por aí? Faltou o feedback da aula. Sara? Não tá, deve ter dado uma saidinha. Então, vamos seguir. O 6 era da Andréia. E aí era como a cultura e o clima da escola influenciam as interações e o ambiente de aprendizagem. Aí ela colocou no chat aí para gente, olha, a escola é uma instituição com regras e normas. Essas regras afetam os envolvidos no processo de aprendizagem. Na minha prática de sala de aula, um dos maiores desafios é ensinar um aluno que não quer aprender ou que não tem base para a construção do conhecimento. Isso torna o processo bem complexo. A indisciplina também tem sido um dificultador nesse processo. A relação entre o professor e aluno é fundamental. Cadê? Porque sumiu aqui. Para tentarmos conseguir que a aula aconteça sem maiores intercorrências. Tem uma turma de 7º ano que o nosso relacionamento é bom. Muitos professores têm problemas com essa turma. Realmente, eles são muito agitados. Porém, comigo, eles tentam manter um ambiente menos hostil, pois percebo que eles têm uma relação de afeto comigo. Em contrapartida, tenho um 8º ano que nossa relação não é de afeto. Infelizmente, preciso me impor e não ter nenhum tipo de conversa fora do assunto da matéria, senão perco completamente o controle e não consigo prosseguir com a aula. Tenho buscado melhorar essa situação com aulas diversificadas, mas não está sendo fácil. A aula de hoje foi muito proveitosa, me fez repensar a individualidade de cada pessoa e o quanto nossas emoções podem influenciar em nossos sentimentos e percepções, muitas vezes influenciar nossas interpretações dos eventos. Então, eu queria complementar, gente, falando para vocês uma experiência que eu vivi assim que me formei. Eu trabalhei durante muito tempo com dependência química, e o meu supervisor dizia assim para mim: você quer se tornar uma pessoa melhor? Então, se junte aos piores desafios, porque ficar do lado fácil, do lado bom, é muito fácil. Né? Você lidar com aquilo que é fácil é gostoso, mas nem sempre é o que vai tornar você uma pessoa mais capacitada. Então, a gente tem essa tendência, né? Poxa, ela falou aí, o 8º ano é difícil, então não dá para fazer muita coisa diferente. Aí a gente acaba optando só pelo que é o arroz com feijão ali para terminar logo aquilo ali. Mas talvez seja a turma em que ela deva investir mais ainda. É difícil pra caramba, porque isso tem a ver com as nossas motivações, né, gente? E é difícil sustentar isso. Mas certamente vai ser o que vai trazer mais resultado e maior aprendizagem para ela também. Então, assim, eu sei que é um desafio, mas é o que realmente vai fazer a diferença na vida da gente. Então, vamos lá. 7 não tem. Aí o 8º é a Mônica. Cadê a Mônica? Pode seguir, Oi, Mônica. Tô aqui. Oi. 8º, né? Expectativas e desempenho. Como as expectativas dos professores podem influenciar o desempenho dos alunos? Bom, eu acho que eu penso o seguinte, eu dei uma pesquisada também, eu penso, na verdade, que o professor ele tem que tentar ser um facilitador, né, na aprendizagem. Claro que ele não vai dar o bolo pronto, né? Mas ele tem que tentar ser um facilitador. Ele não está ali para botar atividades que dificultem, mas ele vai tentar trazer o aluno para junto dele, não só o aluno, como a família também.
né? Então, eu acho que a gente trabalha a aprendizagem desse jeito, com afetividade, né? Não é ser aquele professor que libera tudo, que deixa tudo, mas a parte afetiva, você facilitar, você se colocar no lugar do aluno, que às vezes, como a Cris falou, né? Às vezes o aluno não quer, mas só você chegando perto dele, só você se aproximando dele, ele vai, né? Você vai trazer ele para você, né? Ali não é um jogo, né? Você vê qual é a melhor maneira, você procurar facilitar, mas obviamente, né, trabalhando conteúdo, trabalhando o que tem que ser trabalhado, dando limites, né, mas tudo assim na medida certa, né? Teve uma vez que uma pessoa que eu conheço, ela fez um pudim de leite condensado. Só que no pudim de leite condensado ela botou coco ralado. Eu falei assim, eu nunca vi pudim de leite condensado com coco ralado. Aí eu fui experimentar. Eu falei, não é que ficou gostoso? Então, de repente, essas coisas, né, a gente não, tem que ser assim, não, vamos ver. E com esse pedagogo também, eu acho que a gente vai ter muitos desafios, né? Porque a gente vai trabalhar com crianças com dificuldade, com famílias que têm problemas. Então, eu acho que a gente, com a tua aula, né? Eu acho que a tua aula foi já dando feedback, mas depois eu quero até dar um exemplo. Eu acho que a tua aula foi teórica, mas foi prática. Você trabalhou a teoria, mas você trabalhou também a prática. Né? Trabalhou hoje o micro-ondas, a Alexa. Né? Então, você trabalhou também a prática. Né? Então, a gente vê que hoje o mundo está complicado. As crianças, hoje em dia, vivem na internet, vivem na inteligência artificial, e aí a gente é um desafio para a gente trabalhar com essas crianças de hoje, com esses adolescentes de hoje. Né? Então, eu acho que é desafiador. Né? E trabalhar a aprendizagem de uma maneira que chegue no aluno e que você consiga chegar lá, porque é importante a gente chegar lá. Né? Se é botando coco no pudim de leite condensado ou só fazendo o pudim sem o coco. Né? Eu quero até dar um exemplo, por exemplo, o meu filho, acho que foi no 5º ano, sei lá, a professora de matemática, ela chamava no quadro para fazer os exercícios. Então, meu filho começou a sentir enjoo, passou mal, não queria ir para a escola. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu comecei a puxar daqui e dali, eu descobri que ela chamava no quadro. E ele é um aluno excelente, né? Não era um aluno, não faltava conteúdo para ele. Só que ele ficava tão nervoso que ele nem queria ir para a aula. Aí eu chamei para conversar com a professora, né? Claro, com jeito, tudo. Expliquei, falei, olha, depois que ele tiver segurança, ele não vai mais ficar nervoso, ele não vai mais querer ir embora. E ele vai fazendo quadro, porque o conteúdo ele tem. Aí ela fez, depois ela me deu um feedback. Quer dizer, eu acho que é isso, né? Ela trabalhava desse jeito, mas ela percebeu que nem com todos ela poderia fazer o mesmo trabalho. Sim, as dificuldades de cada um, né? As características de cada um. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Né? E o feedback da tua aula, eu achei que você juntou a prática com a teoria, foi muito boa a aula, foi bem, assim, bem leve, foi leve, apesar de você trabalhar a teoria, claro, mas eu gostei muito. Que bom, obrigada, Mônica. Obrigada mesmo. O 9, então, está com a Érica. Érica, a importância de promover habilidades socioemocionais na sala de aula e seu impacto na aprendizagem. Ih, falei pra caramba disso. Pois é, até o feedback vai ficar difícil, né? Eu cheguei muito atrasada hoje na aula, mas assim, acho que a própria temática aqui das habilidades socioemocionais faz um link muito grande, né, com a psicologia do desenvolvimento. Né? Eu não sou professora, não atuo em sala de aula, mas ao longo da minha vida profissional eu atuei com jovem aprendiz. Eu era responsável pela parte de capacitação, treinamento e desenvolvimento, né, de jovem aprendiz. Então, foi um trabalho de 7 anos, né, uma experiência de 7 anos, e me remeteu agora essa situação, né, do quanto que a questão, né, essa questão do desenvolvimento da habilidade socioemocional, ela é fundamental desde a base, desde a primeira infância, né, porque o quanto que isso impacta ao longo da vida, e vai muito de encontro com essa questão da psicologia do desenvolvimento, né? Então, quanto mais cedo, né, enquanto criança, a gente puder desenvolver essa questão, esse ponto,
né, melhor para a vida adulta, né? Bom, a habilidade, né, a habilidade socioemocional, ela exerce um papel fundamental no processo de aprendizagem, né? Uma criança que tem a sua habilidade socioemocional desenvolvida, ela vai ter uma melhor autoconfiança, né, vai passar a acreditar mais em si, né, nos seus potenciais, vai conseguir gerenciar e lidar melhor, né, nos seus relacionamentos interpessoais, lidar com situações de crise, né, ter capacidade de resolução de problemas, e isso vai diretamente de encontro à questão do processo de ensino-aprendizagem, né, do processo de aprendizagem, né, o quanto que é fundamental, e assim, eu acho que isso já tem sido mais desenvolvido nas escolas, né? Não em todas, mas eu posso pegar como exemplo da minha filha. Ela estuda numa escola pequena em Resende, eu sou de Resende, é uma escola particular, pequena, não tem essa matéria especificamente, mas, assim, por exemplo, a escola promove, eventualmente, uma palestra com uma psicopedagoga, né? Recentemente, eles tiveram uma palestra com a psicopedagoga, sobre essa questão né, da habilidade socioemocional. Então, assim, quanto que isso já tem sido trabalhado mais, já tem sido abordado mais nas escolas, e isso é fundamental, né, para que a criança, mesmo diante dos seus desafios, né, às vezes, assim, de uma dificuldade de aprendizagem, ela vai conseguir gerenciar e administrar melhor essa situação, né, conseguir lidar melhor com as suas questões. Então, assim, é fundamental, né? Eu sou psicóloga também, sou da área clínica, né? Agora eu interrompi meus atendimentos, mas estava com um caso bem interessante também de um menininho de 6 anos, que ele foi diagnosticado com apraxia da fala. A princípio estava aí com suspeita, né, de um comportamento assim, né, que levava a crer que era um autismo e tal, mas foi descartado. E aí o quanto que, assim, na clínica eu já estava desenvolvendo essa questão com ele, né, dessa habilidade socioemocional, porque o quanto que a questão da dificuldade de fala estava influenciando no processo de aprendizado, na autoconfiança. Às vezes ele chegava, né, no momento lá da consulta, eu falava, e aí, como que foi sua escola e tal? Ah, eu sou burro, eu não aprendo. Então, assim, e o quanto que, assim, isso impactava nas relações dele, né? Então, ele tinha muitos conflitos com alguns amiguinhos, né? E aí eu fui desenvolvendo, isso foi, né, assim, perceptível a melhora, né, dessa questão, né, conseguir administrar melhor aquela dificuldade que ele tinha e encontrar outras formas para se expressar, né, que ele pudesse se fazer entender, né, e que estava tudo bem, né, enfim, naquele momento ele não estava conseguindo aprender, mas que ele poderia fazer de outras formas. Fiz visita na escola também, então foi um trabalho bem interessante que eu comecei a desenvolver, mas infelizmente não consegui concluir porque eu precisei sair da clínica. Mas, assim, é fundamental, né? Fundamental aí. Perfeito. A gente falou disso hoje o tempo todo aqui, né? É isso mesmo, assim, tem que andar junto, né? Habilidades socioemocionais hoje é a base para a gente poder promover a aprendizagem, né? Muito bacana. Tudo bem, não tem problema do feedback, tá? Na próxima você dá. Assistir a aula da parte da manhã, eu vou assistir depois. Tá bem. Vamos lá, então, e o 10 para fechar, Cristiane, como as relações mudaram após as situações de crise? Por exemplo, a pandemia, né, Cris, foi um grande divisor aí de águas na educação, né? Como é que você vê que o que a gente pode aprender com essa experiência? Tá sem microfone. Caiu, será? Cristiane, não estamos te vendo e nem te ouvindo. Oi, então, Oi, eu peguei um início de um artigo para elucidar, né? Depois eu vou falar as minhas experiências. Tá. Eu estou correndo, porque eu tô assistindo aula e arrumando casa e montando uma festa de aniversário. Então, o que eu falar? Eu achei bem interessante o que estava falando aqui, no novo século que se inicia com
metástase à vivência de uma crise que atinge todos os segmentos sociais. A qualidade no ensino tem ocupado, nos últimos anos, lugar de destaque, seja no discurso de agentes da educação, como na agenda de políticos, sendo bom relacionamento professor-aluno, um dos principais elementos discutidos de garantia de qualidade, sobretudo dos ensinos fundamental e médio, mas também do superior. No toque ao rei da vida social, o professor verifica que o relacionamento entre ele e aluno mostra um fator primordial no desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, com destaque para a questão da disciplina em sala de aula. Por outro lado, professor e aluno parecem divorciados. O professor sente dificuldade em estar se relacionando com alunos de forma aberta e conveniente. Alguns são autoritários e tradicionais. A gente vê muito isso ainda. Deseja que os alunos sejam disciplinados, seguindo o currículo pré-estabelecido, conforme Freire, 1997, a prática pedagógica autoritária acaba gerando situações de conflito, prejudicando o relacionamento professor e aluno. O primeiro faz da sala de aula um local onde tudo é estabelecido por ele e pelas normas da instituição. Acatadas passiva e comodadamente, vendo o aluno como receptor de conhecimentos. Neste caso, não há espaço para discussão, nem momento para esclarecimento de dúvidas. Aí que está falando também que eu achei muito legal, a professora se comporta como se fosse a proprietária da sala de aula, bem como de tudo que está ali dentro, mesa, quadro, giz, inclusive os alunos. E por isso que ela se sente no pleno direito de manipulá-los conforme sua vontade. E Fernandes também menciona que para aprender necessita de 2 personagens, isso eu achei que é muito importante, ensinante e aprendente, e um vínculo que se estabelece entre ambos. Segundo a autora, para chegar a uma aprendizagem efetiva, deve haver um ensinante e um aprendente, e entre eles um relacionamento. Quando há um fracasso na aprendizagem, é preciso pensar sobre essas situações, pois o problema pode estar no professor, na escola, nos pais e não exclusivamente no aprendente. Então, como você disse, ali está falando tudo isso, que às vezes a crise, né, que se decadeou também, né, até mesmo a pandemia, o que eu via muito, nós tivemos que reaprender, né, as formas, a gente teve que disponibilizar lá em Barra Mansa, não tinha direito o próprio bairro não pegava direito uma internet, então a gente tinha que disponibilizar nossos celulares. Então, o contato depois foi via celular. Antes era só um documento que era mandado para casa dessas crianças, e os pais, eles às vezes não sabiam ensinar, não sabiam, então se perdeu muito. A Mansa, assim, foi uma crise muito grande com a pandemia. Por quê? Muitas comunidades não têm acesso à internet, olha que é século XXI, né, mexe celular, mas lá é muito difícil o acesso na Ciderlândia, a internet fica caindo, não tem uma torre. Então, tudo isso foi uma crise assim, muito grande, além de... Por quê? Porque a gente mandava o material para a criança estudar, e os pais, às vezes, faziam dever, porque eles não sabiam como ensinar. E a gente até, depois, quando eles começaram a optar por voltar, a gente falava, tinha cheirinho de mãe esse dever, porque era tudo escrito pelo... Eles não faziam dever. Então, assim, quando a gente pegou, como eu falei, esse primeiro ano, foi até a primeira vez que eu fui realmente começar o início da alfabetização, porque sempre me davam uma turma do terceiro para salvar, é, a gente sofreu muito assim com os pais, porque quando eles voltaram, eles queriam fazer cobranças de coisas que a gente tinha que dar, né? Quando o material era imposto pela SME, a gente via que não tinha cobrança, e a gente até ficava assim, se perguntando, os outros professores da mesma série, como que os pais estão conseguindo ensinar isso, né? Um texto desse para o primeiro ano, né? Como que eles estão conseguindo alfabetizar o filho, né? E quando volta a ter esse contato com o professor, eles começam a reclamar, e sendo que a gente ainda estava mudando os materiais para que ficassem mais acessíveis para esses pais ensinarem, porque o que era da SME era muito mais complexo. Até eu falei isso para o pai foi meio que foi meio assim ofensivo, né, para brigar e tal. E a gente falou assim, eu perguntei isso para ele, pai,
o material, eu e minha amiga analisando, estava muito mais complexo para vocês ensinarem. Ah, mas por que não sei o quê? Eu falei, então, a gente não tem culpa, foi essa coisa, né, de separação mesmo, da gente ter que ficar em casa e tal. Mas eu assim, quando eu falei, se vocês puderem mandar para a escola, eu acho que seria o melhor. E a gente fez, foi uma crise mesmo, porque você vê que as crianças perderam muito, muito mesmo com isso, com esse vínculo afetivo, né? E como que foi, porque esse vínculo para eles era fundamental para aprender, sabe? E essa etapa, assim, esses primeiros meses, até voltarem, né? Foi muito complicado. Você vê que foi muito complicado. Os materiais que foram enviados, eles não tinham nem como falar com a gente, porque não tinham muito acesso à internet. Então, assim, Por foi outro realmente uma lado, crise educacional. por outro lado, Cristiane, trouxe para a gente uma saída da zona de conforto, né? Fez a gente parar para repensar as nossas práticas, para repensar a relação com os alunos, com a família. Então, assim, a crise ela tem sempre os dois lados, né? O lado ruim da falência, da dificuldade, mas também o lado bom da gente poder se reinventar, da gente sair da zona de conforto. Então, isso valeu a pena, né? Isso foi um divisor de águas, realmente, da gente falar em habilidades socioemocionais, isso só está sendo possível agora, né? Depois dessa crise, né? Depois desse pós-pandemia. Mas foi o que você Então, falou, professor, esse vínculo, você fala assim, ah, eu tive que me reinventar, eu não gosto de não ver o rosto de vocês. Isso é fundamental mesmo, a gente vê que pelo olhar de uma criança, a gente sabe, às vezes, quando ela não está contente, o que está acontecendo, a gente tem que... É o que a outra falou aí, uma outra colega falou, sobre a disciplina, às vezes, a gente fala assim, nossa, aquela criança é insuportável, aquela criança não sei o quê. Eu já peguei várias crianças assim. E eu até, como na sala de leitura agora também, eu já vejo quem são os mais bagunceiros, falo, e é meu grande amor, vai ficar perto de mim. E assim, você vê como eles mudam, sabe? Ah, não, eu sou o grande amor dela, então não vou fazer bagunça na aula dela. Eles mudam, então esse vínculo mesmo, afetivo, afetar, é o vínculo afetivo mesmo e também o vínculo de afetar. Os dois são muito importantes. Então, assim, o que você falou, eu gosto de ver o rostinho, é, a é um educação, ela retorno para a precisa gente, disso, né? né? Porque até quando o Bolsonaro falou assim, eu vou vai estudar em casa, quem quiser estudar em casa, assim, eu não concordo muito com isso, não, porque a gente precisa viver em sociedade, a gente precisa ter essa relação com o outro, né? Trabalho em grupo com seus pares, como você falou. Eu fiz um trabalho com a minha turma, como eu estava falando, eu nem terminei uma outra fala aí, de alunos que não sabiam escrever, eles estavam no quarto ano, né, não sabiam falar, ler direito. Eu fiz com o próprio gênero textual, que era entrevista, e depois eu fiz telejornais com eles tinham que expor, né, e eu falava, tá bom, não, pode melhorar. Um jornalista não fala assim, não fala lendo assim, não sei o quê. Então, eles queriam melhorar, né? E eu fiz um trabalho também sobre coisa que eu estava aprendendo, né, na UFRJ, eu concluí lá no podcast. Eles ficaram assim numa felicidade de ler, sabe? De fazer aquela entrevista, a gente fez perguntas assim bem de ensino colaborativo, como que com cada profissional da escola, até tenho gravado, né? Então, assim, eles se sentiram tão importantes com aquilo, eu tirei foto, coloquei no Valorizados, né? podcast, valorizados, que eles queriam aprender a ler mesmo, sabe? E você vê como que... Aí uma que foi professora de um aluno falou assim, você está lendo? Como assim? Aí, e assim, o outro que tinha um pouquinho de dificuldade, a colega foi ajudando a ler, sabe, assim, atrás dele, um querendo ajudar o outro. A gente viu essa cooperação mesmo do que que eles estavam perguntando para os funcionários da escola, né? Como que eles faziam para esse ensino colaborativo, era uma das perguntas que eu ajudei eles a elaborarem, né? Então, assim, foi muito interessante. Cada resposta, um entrevistou da merendeira, o auxiliar, o diretor da escola, todos, né?
teve cada profissão, né, representada. Então, assim, foi Muito muito bacana. legal. E Legal. você vê que como é importante esse vínculo, esse respeito. Então, assim, essa turma, até esse dia minha aluna me ligou, eu tinha um grupo de WhatsApp deles, que que fizeram questão de manter comigo, né? E eles pegaram e mandaram, falando assim, tia, olha só, o Maxwell melhorou mesmo. Ele prometeu para você que ia ser melhor com pessoa, ele está melhor mesmo no 5º ano. Então, assim, é muito gratificante a gente escutar isso, né? É. E essa mesma turma ganharam vários prêmios de medalha de matemática, só que não foi. Eu tive que sair da escola que eu gostava muito, né? Porque eu tinha passado em outro concurso, eu troquei de escola, mas me arrependi, porque eles para ficar mais perto do centro, né? E eles, assim, foi muito legal, porque eles mandaram fotos que eles falaram assim, tia, a gente está recebendo com a diretora e com o orientador as medalhas, mas as medalhas são as fotos, quem tinha que estar na foto era você, junto conosco, né? Porque você, graças a Deus, a Legal. gente ganhou as medalhas, porque você brigou com a gente. A primeira etapa a gente passou porque você ficou. Realmente, eu tinha alunos bons que não acreditavam em si, sabe? Vivem na rua, situação de risco mesmo. Então, assim, eu brigava mesmo. Pode parar de fazer graça para aparecer. Pode sentar aqui, vamos estudar, vamos fazer prova de direito, vamos ler. Por Aí, isso que eu falei que afeto não é só, não é levar para casa, né? Não é dar presente, mas é proporcionar aquilo que é necessário para eles se desenvolverem, né? Até os limites, né? Até as broncas, né? Respeitosas, né? ela Com falou para mim cuidado. assim, no começo do ano, falou assim, eu fui fazer unha nesse lugar, né? Que eu gostava muito da manicure de lá. Aí eu fui nas férias mesmo, fui lá fazer, lá em Bahamas. Aí ela pegou e falou assim para mim, ela me encontrou, né, dentro do salão, porque ela vive na rua. Aí ela falou assim para mim, eu tô perdida agora, né? Não tenho mais você para me chamar atenção. Porque eu Pois chamava é. atenção. E ela é muito inteligente, sabe? Tá, mas já fez a diferença, já fez a sua parte. Muito bem, gente, muito legal, foi muito bacana. Vamos abrir a Essa aula é câmera aí para ótima. tirar a foto que a Sueli pediu? Ai, professora desarrumada. Vamos lá. Ó, vou tirar, hein? Eu não sei fazer print, não, eu só sei tirar foto assim. Todo mundo olhando? Fernanda, não vai abrir, não? Lá vai, hein? Não. Tá bom. Pronto. É isso, pessoal. Nos vemos então. Não estou aqui com a data, mas no nosso próximo dia a gente está junto aí. A Sueli passa para vocês, né? Tchau, gente. Um grande beijo. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Adriana, foi ótima Tchau, a aula. tchau. Obrigada.